Bem, boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido um excelente almoço. Esse horário da tarde é um horário que a gente fica um pouco sonolento, mas tenho certeza que nós vamos imediatamente entrar em estado de alerta mental, porque nós vamos ter uma muito grande e interessante oportunidade nessa segunda parte do seminário que se inicia agora, de ouvir um senador da República que tem nos brindado não apenas com a sua atuação no Senado, mas também com inúmeros artigos, inúmeros escritos. Isso já tem muito tempo. Eu, pessoalmente, sou um grande fã do senador e já acompanho seus artigos há muito tempo, de forma que é uma grande honra termos aqui o senador Cristóvão Buarque, para o qual eu peço uma salva de palmas. O senador pediu para falar durante 20 minutos e depois eu vou fazer a intermediação, abrindo uma sessão de perguntas. Boa tarde. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero pedir desculpas que vou ficar pouco tempo. Na verdade, era para nem ter ficado, mas eu não queria perder essa oportunidade. Eu tenho uma razão muito forte para não ficar. É que hoje ainda vamos votar no Senado o projeto que é a continuação do Brasil Carinhoso, que cuida do financiamento das creches municipais pelo governo federal, e eu sou o relator desse projeto. Se eu não estiver lá, pode cair a MP e vai ficar muito ruim. Então eu vou ter que sair daqui 3h30. Eu não poderia falar e ir embora sem ouvir vocês, até porque o que eu quero mesmo é ver o sentimento de vocês em relação ao que eu vou falar. Eu não vou fugir ao tema da LDB, mas lembrando que estamos comemorando 20 anos em dezembro da LDB, estamos já no segundo Plano Nacional de Educação e os resultados da educação brasileira não são satisfatórios. Óbvio que estamos melhores do que 30 anos atrás, até porque hoje nós temos grande parte das crianças matriculadas. De manhã eu vi aqui que temos universalizado a educação. Não universalizamos. Nós temos quase universalizada a matrícula, mas não a frequência e nem a assistência, ainda menos a permanência e muito menos o aprendizado. A universalização vai ser quando todos, salvo uma pequena minoria, todos terminaram o ensino médio, deixando essas crianças em condições de enfrentarem o mundo moderno, cada uma delas, e servirem para construir o Brasil moderno, seja lá como vocês entenderem a palavra, mas um país sintonizado e protagonista do século XXI. Hoje estamos fracassando. Não é por falta de leis, temos a LDB e uma quantidade imensa de leis em torno da LDB. Em relação a recursos, nós praticamente dobramos os recursos que gastamos nos últimos 15 anos. Algo não está funcionando bem. E se isso continuar sem funcionar, isso ameaça o próprio futuro da nação brasileira como projeto de um povo rico, sustentável, justo, eficiente. Ameaça. Nós podemos estar caminhando para uma desagregação social brasileira que a gente vê pela violência urbana, pela falência do Estado, pela falta de partidos com proposta, pela falta de utopia na juventude. Nós estamos caminhando para algo mais profundo que uma simples crise, um risco de desagregação. Não vou dizer uma Síria, mesmo sem bombas, mas um Estado nacional que não satisfaz e não está preparado para os desafios do mundo moderno. Praticamente todos os grandes problemas brasileiros, esse é um dos pontos que a gente pode debater, decorre da deseducação média no Brasil e, pior, da desigualdade da educação por classe social e por região. O último IDEB mostra isso. Nós estamos com 3,7 na nota do
ensino médio. Imagine aqui qual de nós ficaria tranquilo com o filho tirando 3,7. Mas pior, é que esse número indica a nota dos alunos que estão no ensino médio. Aí não está contabilizada a nota dos que ficaram fora do ensino médio, que é metade das nossas crianças. Imagine você ter um filho com 3,7 e o outro analfabeto. É mais ou menos essa situação brasileira. Por outro lado, o IDEB não reflete o atraso nosso em relação aos outros países. E nem reflete a desigualdade, porque as escolas particulares, embora não tenham a qualidade que o Brasil precisa, têm quase que o dobro disso. Temos que mudar. Temos dois caminhos. A ideia de continuar melhorando lentamente e aumentando as brechas, tanto a brecha entre pobres e ricos, como a brecha do Brasil com o exterior, como pior ainda, a brecha entre as necessidades de educação no mundo contemporâneo e a oferta de educação que estamos dando às nossas crianças, que é o pior para mim e o mais grave. A gente sempre diz, hoje todas as crianças estão na escola. Eu já disse que estão matriculadas, quase todas. Mas antigamente uma criança sem entrar na escola conseguia emprego. Hoje, sem o segundo grau, não consegue mais. Hoje, sem falar inglês, é difícil ser cozinheiro em um restaurante de razoável qualidade. Até 30 anos atrás, analfabeto podia ser um bom cozinheiro. Pois bem, como é que vamos sair disso? Uma é ir melhorando aos pouquinhos e ficando para trás e aumentando as brechas. A outra é dar um salto. Eu defendo a ideia de um salto. Esse salto, é óbvio, não se dá em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós precisaríamos de 2 a 3 décadas para que todas as 200 mil escolas do Brasil tivessem a qualidade do tipo, vamos dizer, da África do Sul. Não vou dizer Cuba, como foi colocado aqui, embora do ponto de vista da qualidade técnica até pode-se dizer que tem. Não, mas entre os grandes países, como a Europa Ocidental, nem falo os países nórdicos. É isso que a gente tem que ter como meta, a meu ver. Não nos contentarmos com as melhoras, exigirmos de nós próprios um salto. Esse salto a gente sabe o que é preciso. Se a gente analisa a escola com E minúsculo, a gente sabe o que é. Se a gente põe a escola com E maiúsculo, o conjunto de todas essas, é só fazer isso se espalhar pelo Brasil. E existem escolas por aí que servem de exemplo, inclusive públicas, as federais públicas, que tenham IDEB aí até melhor do que a média das particulares. Pedro II aqui, as escolas técnicas. Então, o que a gente precisa é de um professor muito bem preparado, escolhido entre os melhores quadros da juventude, que hoje querem ser médicos, engenheiros, procuradores, delegados da Polícia Federal, por causa do salário, não por causa da vocação. Então, para isso, precisa ter um bom salário. Mas realmente muito bom. Depois eu falo do custo disso. Esse professor tem que ter dedicação exclusiva, só pode ser professor, e naquela escola, ele tem que submeter a avaliações consequentes que permitam a sua substituição, caso, de fato, não esteja cumprindo com aquilo que se espera dele, já que quem quer dar valor à educação pode estar como no futebol. Se perder 2 jogos, o técnico sai. Eu não estou falando perder 2 jogos no magistério. Um critério qualquer de avaliação a cada tanto tempo, pode ser 5 anos. Mas o professor hoje não é bastante. A ideia de que uma aula pode se dar debaixo de uma árvore valia para o século XIX. Hoje, uma criança que não tiver acesso a essas coisas na escola, iPad, computador, televisão, não vai ser um bom aluno, porque ele não vai querer. A gente tem que falar a linguagem deles. A linguagem do jovem é a linguagem das tecnologias modernas. E o professor tem que saber usar isso. Se jogar só o equipamento, é jogar fora. E terceiro, em horário integral. Uma escola só de 4 horas tem 2 problemas. Primeiro, não consegue ensinar tudo. É difícil você falar bem inglês. E mais 1 ou 2 idiomas, ou mais um, com 4 horas de aula. Praticar cultura só com 4 horas de aula. Mas não é só isso. É que no mundo de hoje, a gente precisa colocar a criança na escola para tirá-la da rua e da frente da televisão. Então, 6 a 7 horas é uma condição necessária para ter uma educação que salte. Isso, a meu ver, custaria
nas contas que eu fazia, era R$10.000, atualizando, daria uns R$15.000 por aluno ano. R$15.000 por aluno ano dá para pagar, em turmas de 30, R$15.000 de salário a um professor. Obviamente, eu imagino isso numa nova carreira. Eu imagino isso num novo sistema educacional. Eu não vejo como a gente saltar melhorando esse sistema atual. Eu creio que a gente vai precisar fazer um novo sistema que substitua o atual. Por exemplo, um novo sistema que espalhe pelo Brasil as atuais escolas técnicas, Colégio Pedro II e as demais escolas federais, até porque nenhum município tem condições de gastar R$15.000 por ano por aluno. Impossível. Só o governo federal é capaz de fazer isso. Para mim, nós temos que fazer um processo do Brasil adotar a educação das crianças brasileiras. O Brasil que eu digo é a União. E isso ao longo de 20, 25 anos. E eu proponho que isso se faça por cidade. Não por escolas individuais com E minúsculo, mas a escola com E maiúsculo de uma cidade. Você faz uma, faz outra. É perfeitamente possível fazer 250, 300 cidades por ano, começando pelas pequenas. Em 25, 30 anos, nós chegamos a todas. Ao final desse período, quando todas as crianças estiverem na escola, fica mais fácil fazer as contas com 10 mil, em vez de 15, para fazer as contas. 53 milhões de crianças custariam 530 bilhões de reais. Nós já gastamos hoje uns 350. Então, o adicional não é um valor muito alto. Além disso, supondo o PIB crescendo, saindo da recessão, com a recessão, em vez de 25, 30 anos, a gente vai ter que botar 35, 40. Aí é uma realidade. Por isso é tão importante sair da recessão em que estamos, para, inclusive, ter uma boa educação. Se a gente fizer isso, vai custar, supondo 2% de crescimento, 6% ou 6,4% do PIB, que é um valor possível, já se gasta como 5%. É possível. O que falta é uma vontade política que queira fazer isso. Uma ambição histórica que deseje fazer isso e não apenas ficar melhorando aos pouquinhos. Primeiro é isso. O Brasil precisa ter uma ambição de ser campeão mundial de educação, em primeiro lugar. E segundo, eu acho que é uma ambição, mas é também uma generosidade de classe, que essa escola seja absolutamente da mesma qualidade para todos, independente do CPF da família ou do CEP da cidade onde a criança mora. Essa é uma ambição. Queremos ou não que a educação seja igual na qualidade, não no conteúdo. Queremos ou não, temos ou não essa ambição. E que essa escola é igual para todos, na qualidade, seja igual às melhores do mundo. Uma ambição. Tendo ambição nacional, é preciso ter uma vontade política. Uma vontade onde o governo e as demais entidades permitam cooptar, atrair ou vencer o corporativismo que nós, professores, eu sou um deles, temos, que nos dificulta querer qualquer coisa nova. Sobretudo quando a gente diz que é uma nova carreira, não é para a atual. A atual será incorporada de alguma maneira, mas não será simplesmente melhorar o sistema atual. Eu acredito que algo vai fazer com que essa ambição chegue. É a realidade. Nós estamos começando a ver que, sem essa realidade, o Brasil fica para trás. O Brasil se desagrega na desigualdade. O Brasil não concorrerá internacionalmente em uma economia que hoje só se faz poderosa pela produtividade e pela inventividade. Duas coisas que vêm da educação. Não vai dar para o Brasil ser um grande país só exportando soja. Que, aliás, daqui a algumas décadas, a gente não vai exportar mais, porque os chineses vão produzir na África, que é muito mais perto deles. Como fizeram antigamente com as seringueiras nossas, que foram para a Malásia e Belém acabou. Como fizeram com açúcar, que saiu do Nordeste e foi para as Antilhas. A soja vai sair. O país não tem futuro pelo agronegócio, que está sendo a salvação do presente brasileiro. O futuro está em sermos ponta na ciência e na tecnologia e na produtividade da nossa economia. Essa realidade
pode despertar o Brasil. Além disso, individualmente, cada um já começa a sentir que os filhos não têm futuro sem educação. Nem golpe do baú mais é possível para sair da pobreza. Hoje, só com educação de qualidade é que nós vamos ter os filhos com emprego. Acabou o tempo. Para concluir, eu quero dizer que um dia desse eu estava numa cidadezinha de Alagoas, 2 senhores me foram apresentados, empresários de Portugal, que iam investir em Alagoas e que disseram que não iam mais investir. E disseram que não iam porque não tinha mão de obra qualificada. O negócio dele é criação de cavalos. E eu perguntei qual era a formação dos seus vaqueiros. Ele disse, nós não temos vaqueiros, nossos cavalos são 2, 3 milhões de reais por mês, a gente só deixa na mão de veterinário. A gente tem peões para cortar grama, para carregar os sacos, mas junto ao cavalo, só veterinário. E eu disse, não encontraram 10? Ele disse, olha, até a gente encontrou 10, mas eles não falavam inglês. E os remédios são todos importados. Se a gente deixar na mão de um veterinário que não entenda o que está na bula, o cavalo morre. Pode morrer. Veja bem, criação de cavalos. As pessoas estão percebendo isso. A percepção do interesse individual da educação, que não consegue ou tem que pagar muito caro. Aliado a um sentimento nacional, que apesar de estar fraco no Brasil, mas existe, de que não vamos ter futuro. Se a Turquia nos passa, a Colômbia nos passa, o Chile já passou, para não falar os outros países que já estão na frente. Eu creio que é possível despertar. E eu vim aqui porque vocês fazem parte de um grupo que se despertam para uma ideia com esta ambição. É possível que a gente chegue até essa vontade na política. Eu vim aqui por isso, mas vim também porque na minha idade a gente não tem tanta coisa mais para fazer com prazer, e uma das coisas que eu tenho é falar sobre isso. E tentar atrair pessoas para esse grande movimento educacionista, que é mais do que um movimento educador. É um movimento educacionista, como foi o abolicionista, 100 e tantos anos atrás. Eu vim aqui em busca de espalhar o educacionismo, mas vim também pelo prazer imenso de ver essa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro e estar com pessoas como vocês. Por isso, muito obrigado por estarem compartilhando algo que eu gosto de fazer. Senador, nós aqui como acadêmicos, nós estamos muito acostumados a ouvir teorias e mais teorias e mais teorias, e eu devo dizer que o senhor conseguiu nos trazer aqui em 20 minutos esperança. O senhor conseguiu trazer aqui em 20 minutos ideias de como fazer, né? O que, a meu ver, tem um valor enorme, além do valor de estarmos aqui com a sua presença e desse rito, dessa ritualística associada a uma pessoa que vem de Brasília, tem um projeto importantíssimo a ser votado agora, e nos traz aqui a sua palavra com inúmeras ideias e com projetos, ao mesmo tempo factíveis, mas ao mesmo tempo projetos pelos quais a gente vai ter que lutar muito para conseguir. Bem, eu vou então ter o privilégio de abrir a palavra para perguntas, sempre dentro daquele mandamento de uma pergunta, se escrita, deve caber aqui na mão. Então, é mais ou menos uma frase e meia, de preferência, e peço às pessoas que se identifiquem ao fazerem as perguntas. Temos aqui já uma pergunta. Depois a Aspásia Camargo, depois o Antônio Freitas. Boa tarde, senador. Meu nome é Daniel, sou graduando agora de Economia da FRJ. Bom, você costuma dizer que um dos seus sonhos é ver o pobre estudar na mesma escola do rico, né? O filho do pobre estudar na mesma escola do filho do rico. Mas, além disso, a gente tem grandes desigualdades que vêm de berço, né? Que vêm da própria família e que influenciam ali no ensino, no aprendizado daquelas crianças, mesmo na mesma escola, mesmo controlando ali na mesma escola. Como resolver essas desigualdades dentro da escola que vem ali da família, que vem ali da condição social da família, daquela criança? Resolver um pouco, basta ter uma escola boa.
Uma escola boa, aqui tem uma família de analfabetos, uma família de doutores. Põe os seus filhos nessa escola aqui. A escola boa já diminui a desigualdade aqui dentro, mas vai continuar. Mas a desigualdade mesmo só vai resolver para os filhos dessas crianças de hoje. Até lá eles vão carregar quase que uma espécie de DNA intelectual. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Já dá para diminuir muito a desigualdade, a escola boa, já dá para diminuir muito a desigualdade herdada. Na verdade, herdada ficaria como se fosse uma coisa genética racista. Não, é que quando chega em casa, o pai, doutor, conversa sobre livros e tem livro em casa. O outro não é analfabeto e não tem livro. Essa desigualdade a gente não vai resolver plenamente para a primeira geração desse programa, só na segunda. Senador. Aspásia Camargo, nossa já candidata a vice-prefeita do Rio de Janeiro, do estado do município do Rio de Janeiro. Por favor. Senador Cristóvão Buarque, o senhor disse uma coisa aqui hoje muito importante, é que nós não devemos nos contentar a essa altura com simples melhorias, que nós precisamos dar um salto. E eu acho que esse sentimento que o senhor manifesta politicamente, ele talvez seja o mais importante que nós deveríamos externalizar nesse momento. E porque deve haver alguma razão para que o Brasil tenha ficado intimidado ou constrangido a melhorias tão pequenas e tão longas. E eu pergunto ao senhor, qual a razão que nós temos para justificar tamanha negligência que nos levou a praticamente desperdiçar um século desde que Anísio Teixeira nos disse tudo o que nós precisávamos saber em 1926, 1930. Muito bem. Tem duas razões fundamentais, embora eu possa colocar outras mais, como a descontinuidade de políticas, aqui mesmo com os CIEPs, tem descontinuidade de políticas, mas tem duas razões fundamentais, a meu ver. Uma é cultural. Algo houve na formação da mente do Brasil, que faz com que não sejamos um povo que reverenciemos educação, cultura. A prova é o salário dos professores. O salário dos professores tem uma lógica. É que nós não reverenciamos. Nós reverenciamos o salário de atletas do futebol. Nós reverenciamos grandes artistas. Nós reverenciamos empresários ganhando dinheiro. Ninguém é considerado rico no Brasil por ser culto. Ao contrário. Quando você quer dizer que um cara não é grande coisa, chama de poeta, de filósofo, não é? Professor. Você não diz, esse é o cara. O cara é quem tem boa conta bancária, casa na praia, um carro bonito, vai para restaurante fino, usa gravata. Por isso que as classes médias gastam dinheiro em educação, não para educar o filho, mas para que ele venha a ter um bom salário depois, graças à educação. A educação é meio. Difícil saber se foi a religião católica em que só o padre precisava estudar. Veja que a Alemanha só foi alfabetizada depois de Lutero. Foi Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão e ensinou o pessoal. Não sei. Ou é o lado português e espanhol. Algo houve que nós não somos um povo que valorizemos a educação em si. Aquilo que dizem que no Japão, o único que não tem que se baixar para falar com o imperador é o professor. Dizem isso, né? Não temos. E o segundo é político e social. Nós somos um país dividido em duas camadas, dois andares, duas castas, quase. E nós resolvemos os problemas desses de cima. Habitação, saúde, saneamento e educação. E não resolvemos os de baixo. Transporte, segurança, saúde, nem educação. Juntando essas duas coisas, e além do mais, o certo imediatismo do brasileiro, eu te falei em 2 décadas, eleitoralmente, é um desastre falar que o que você vai fazer vai levar 20 anos. Ninguém vota em quem propõe algo de 20 anos. Juscelino, quando propôs o desenvolvimento, ele fez um truque de dizer 50 anos em 5. É um truque que ele usou, porque se não fosse 5, não tinha voto. Então, esse imediatismo também dificulta. Eu acho que essas são as razões. Agora, além disso, a descontinuidade.
O fato de que nós, que lideramos o Brasil, estamos ou muito prisioneiros ao voto, e aí ficamos no imediatismo eleitoreiro. Por isso, por exemplo, os últimos governos colocaram gente na universidade, porque a universidade é um centro de civilização imediata. Um filho entra na universidade, você diz, pronto, estou realizado. Mas um filho entra no jardim da infância, para daí a 20 anos, ninguém aplaude o político que faz um bom jardim de infância para os filhos. Aplaude o que faz uma má universidade para o filho adulto. Está entendendo? O imediatismo entrou na universidade. Eu acho que são essas razões, mas eu volto a insistir. O que me faz ficar otimista é a tragédia, é a chamada pedagogia da catástrofe. Quando a gente entra no processo de catástrofe, a gente aprende. São Paulo, quando faltou água o ano passado, começou a poupar água. Foi preciso sofrer a falta de água. Eu tenho a impressão que não vai demorar, que o Brasil desperta para ou se educa ou não tem futuro. Antônio Freitas. Eu creio que foi o senhor que mencionou que podíamos ter o Ministério da Educação para tratar da educação básica e talvez o Ministério da Ciência e Tecnologia para cuidar de ensino e pesquisa. Quais são as vantagens que o senhor vê nesse processo? E eu aproveitar, como eu também só tenho um único interesse na vida, igual o senhor, já cheguei ao ponto de não ter mais nenhum interesse. Então, não exageremos, foi metáfora. então deixa eu fazer a expressão. Deixa eu fazer a segunda pergunta. Uma coisa que nós temos trabalhado, influenciado pelo Teach for America, nos Estados Unidos, pegar bons alunos de universidades boas, que tornaram-se professores em escolas frágeis, que, de repente, ficaram muito boas. Talvez aqui, por questões de sindicato e tal, seja mais difícil. Mas, eventualmente, esse segundo turno podia ser feito com alunos excelentes de engenharia, de medicina e assim por diante, até porque a UNE pediu para não acabar o programa que foi criado pelos militares, que é o Projeto Rondon. Então, a juventude quer trabalhar para a melhoria do Brasil. Será que isso é possível fazer? Eu acredito que sim, mas não vai dar o salto, vai melhorar. Eu acho ótimo tudo isso, colocar um professor ali bom, outro ali. Esse faz parte de um conjunto de medidas para já. Faz parte e ajudaria. Mas o verdadeiro salto, a meu ver, não viria só por aí. Viria de você fazer um bom sistema. Como não dá para fazer no Brasil todo de uma vez, façamos por cidade. Agora, quanto ao Ministério, de fato, eu não vejo como fazer isso se tivermos um Ministério da Educação que cuide do ensino superior, das escolas técnicas e da educação de base. Porque o ministro fica comprometido apenas com a universidade. Eu estive lá 12 meses. 500, eu me lembro na época eu falava, 500 parlamentares que vieram falar comigo era para abrir a universidade. Não era para melhorar a educação de base. Então a gente precisa ter alguém junto à presidência da República que não possa dizer, olha, o meu ministério foi ótimo, criou o ProUni, criou o FIES, fez 10 universidades. Não, tem que ter um que diga, olha aqui, o IDEB melhorou. Hoje não toca muito no ministro o IDEB, porque isso é coisa do prefeito. Tem que deixar de ser uma questão do prefeito a educação. A educação tem que ser uma questão da presidência da República. Por isso eu acho que tem que ter um ministro da educação de base. Só para a educação de base. Aí a gente pode incluir as escolas técnicas, se for o caso. Mas só eles, porque é básica. E as universidades coloca junto com ciência e tecnologia. Ou cria um novo ministério, se a gente não tivesse tantos, criaria um. Ou nem ter ministério. Talvez criaria um conselho das próprias universidades para se regulamentar. Em muitos lugares do mundo, as universidades não pertencem ao ministério. Agora, é preciso que as crianças sejam empolgadas por quem estiver na presidência da República. Aliás, eu defendo que tenha um ministério e uma Agência Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente, que eu já tentei, mas não sai. O governo não deixa criar. Você vê, nós temos secretaria para as mulheres, para os negros,
para os jovens. Tem outras ainda. Não tem uma para criança. Não tem uma secretaria para criança. Se o presidente da República chega de manhã cedo e vê nos jornais alguma tragédia educacional de criança ou uma doença que está pegando nas crianças, ele não tem a quem recorrer. Prostituição infantil, tudo, ele recorre ou à Polícia Federal, ou ao Ministério do Trabalho, se for uma questão de trabalho infantil, ou ao Ministério da Saúde, se for uma doença, mas não tem alguém que diga, eu sou o tio das crianças. Está faltando isso junto à Presidência da República. Por isso, o Ministério da Educação de Base. Marieta. Boa tarde, eu sou Marieta de Moraes, aqui da FGV. E queria perguntar para o senhor, na sua exposição, a questão da formação dos professores, do papel central dos professores para a melhoria da qualidade da educação. Fala-se muito nas várias modalidades de melhorias. Na sua avaliação, na sua experiência como gestor do Ministério, de todas as outras atividades que o senhor tem, como é que o senhor vê a melhoria, além da questão salarial, que eu acho que é crucial, concordo com o senhor, como é que o senhor vê modalidades, possibilidades de melhoria desta formação? No imediato e no médio prazo. No imediato, eu acho que a gente vai ter que mexer muito na estrutura dos cursos de pedagogia e de educação das nossas faculdades. Hoje, quem entra na faculdade de educação, salvo exceções, obviamente, não quer ser professor, quer ser filósofo da educação. Todos querem ser um Paulo Freire. Ninguém quer ser a professorinha que ensina o ABC. É verdade. Estão ali para tirar mestrado, para fazer doutorado, não para dar aula às crianças. Tem que mudar isso. E eu acho que uma das maneiras de resolver isso é muito criticável, sobretudo pelos meus colegas universitários, mas é começar a ter institutos de formação de professores fora da universidade, ligado à Secretaria da Educação diretamente. Agora, no médio e longo prazo, quando houver uma carreira nacional do magistério, que é o que eu proponho, com essa ideia aqui de adoção das escolas pelo governo federal, eu acho que a gente tem que fazer com o professor o que a gente faz com diplomata e militar. A gente faz o exame para que entre. Antes de estudar, você faz um exame para entrar na academia militar. E aí você vai se formando. Você faz um exame para entrar no Instituto Rio Branco. Aí você vai se formando para ser diplomata. Professor, não. Você faz o curso, depois a gente faz o concurso. Então, o curso ser ao longo da formação, já com o magistério entranhado na pessoa. Para isso tem que ter um bom salário até desde o tempo de formação. Não aquele salário que eu falei aqui, que eu calculava 10 mil, que hoje com a inflação seriam uns 15 mil, esse não. Mas uma bolsa de estudo para quem quiser ser professor. E ele já vai se preparando, inclusive com aulas práticas em sala de aula, ensinando as crianças até para descobrir a vocação. Porque se você pagar bem a professor, tem um risco muito grande. É muita gente que odeia a criança, vai querer ter o salário de professor. Tem esse risco, sobretudo em momentos de desemprego, né? Eu gosto de dizer, se a gente pagar bem a professor e não tomar cuidado da seleção, até Herodes vai querer ser professor. Né? Então é preciso tomar cuidado. Mas eu vejo no futuro isso, a formação já ser dentro de onde vai trabalhar. A França tem isso. Depois é que você vai para a formação. E isso leva a lembrar de uma coisa que eu li um dia desse, faz alguns anos, numa entrevista do Raí, o jogador de futebol. Uma menina jornalista perguntou o que mais o impressionou na França. Ele disse, eu depois descobri o telefone, liguei para ele para ver se era verdade e se ele tinha dito. O que mais lhe impressionou na França? E na hora ele disse, é que quando eu tenho há muito tempo trabalhando comigo, uma senhora e o marido dela, ele é motorista, ela é minha empregada doméstica. Eu levei para a França. E lá, os filhos dele iam na mesma escola que os meus. Eu fiquei tão tocado com isso. Aí liguei para ele, inclusive pela sensibilidade dele. Não foi ver a torre, não foi jogar bem, não foi a torcida. Não, foi isso que o sensibilizou. Não tem por que a gente não conseguir fazer com que a filha da empregada vá na mesma escola da filha do patrão. Para mim não há nada mais indecente. Eu não me preocupo com desigualdade, eu me preocupo com indecência.
Não há nada mais indecente do que uma empregada doméstica preparar o filho da patroa para ir para a escola de manhã cedo, com a farda bonitinha, com a sacola de livro, depois chega, vai para a natação, vai para o karatê, vai para o inglês, e os filhos dela estão com os professores em greve. Durante um mês, 2. Isso daí é uma perversidade do tipo da escravidão. E nós toleramos. Aí alguns dizem, não, o grave é que o salário é diferente. Eu não vejo problema em salário diferente, até porque salário diferente tem alguma coisa a ver com a produtividade. De alguma maneira tem, não é diretamente. Agora, a escola é diferente. Escola e saúde, né? Saúde também. É uma perversidade. A empregada cuidar dos filhos da patroa com boa educação e os dela não terem, no mesmo país. Perguntas? Pois não. Senador, primeiro, obrigada, porque foi um banquete essa nossa tarde, embora Obrigado. curta, mas suscitou muitas reflexões entre nós. Eu sou Simone Araújo, diretora pedagógica do Colégio Salesiano Santa Rosa, e eu vou endereçar uma pergunta muito objetiva, até pelo tempo. O senhor falou um pouquinho sobre, e aí eu que vou denominar como qualidade profissional dos nossos professores, né? Qualidade de vida profissional dos nossos professores. Nesse contexto, eu levanto aqui se há uma previsão concreta de discussão do artigo 318 da CLT, que é do ano de 1943, e diz que o professor não pode dar mais de 6 aulas num só estabelecimento, e ensino médio e fundamental 2 ocorre que esses professores, por exemplo, em escola particular, eles acabam tendo que ter uma jornada pulando de galho em galho, o que prejudica muito a qualidade de vida profissional desse professor. Então, há uma previsão concreta de retomada de discussão desse decreto, já que é tão antigo e nesse contexto tão importante que estamos vivendo? Tem dentro da reforma da lei trabalhista, que de fato tem que ser reformada. Quando fizeram a lei trabalhista, não existia máquina de escrever elétrica. Tinha daquela dura. Hoje em dia nem se precisa. Um dia desse, a minha neta, que tem 6 anos, começou a falar aqui e aparecia escrito. Ela nem sabia escrever ainda. Então, a gente tem que mudar, inclusive isso. Mas está dentro daquele espaço do melhoria. Eu acho que a verdade mesmo é de que o salário deve ser tal que ninguém precisa dar mais de 4 horas por dia e ficar mais 4 horas estudando, falando com as crianças, falando com os pais, e naquela escola, sem precisar, como você falou, ficar saltitando. Tem que acabar com isso do saltitar. Tem que ter dedicação exclusiva. E sem muitas horas de aula. Aula no sentido de falar, até porque cada vez mais a aula, em parte, será dada por meio de computadores, de televisão. O professor vai ficar preparando a aula, depois passa até sem a presença dela. Isso é outra coisa que vai acontecer. O presencial vai diminuir muito, salvo nas primeiras séries pelo lado da sociabilização. Mas eu precisava que você ia fazer uma outra pergunta. Como é que ficam as escolas particulares nesse meu projeto? Bem, no dia que as escolas forem públicas da máxima qualidade, haverá uma tendência de que as escolas particulares, que hoje tem 7 milhões de alunos no Brasil, não precisem ser tão grandes. Mas eu creio que um país democrático tem que respeitar 2 leis. Primeiro, não proibir escola particular. Segundo, não precisar pagar para estudar. A solução é o Estado comprar vagas nas escolas particulares. Eu sou favorável a um ProUni para a educação de base, mas eu chamo até de ProESB. Já apresentei um projeto desse, mas deu um problema, porque estava dirigido só para as escolas de caridade, digamos, como é que chama essas? Filantrópicas. Eu sou favorável, sim, à possibilidade de comprar vagas em escolas particulares, não apenas no primeiro momento em que não há públicas em quantidade suficiente, mas mesmo depois. Aliás, isso eu acho para todos os setores do Brasil. Nós temos que sair da ideia de que estatal é sinônimo de público. Uma parte dos serviços estatais no Brasil não tem compromisso público. Tem compromisso com a corporação, tem compromisso com os políticos, mas não com os doentes nos hospitais. Público não é sinônimo de estatal. Agora, para ser público, é preciso que não tenha que pagar. Eu sempre digo, um hospital público, para mim, não é aquele cujo dono é o Estado e os funcionários são empregados do Estado. O hospital público é aquele que você não precisa de fila para entrar, não sai com doença, nem mais pobre. Alguém pagou um acordo com uma empresa privada.
E isso vale para a educação também. Como está valendo para as universidades particulares, pode valer para as redes públicas. Surge um pequeno problema, que é o problema do ensino da religião. Pequeno não, grande, porque o Estado é laico. Essas escolas terão que se submeter à laicidade. Como nós estamos no sistema democrático, e todos nós adoramos a sua visão, quantas pessoas no Congresso, na Câmara e no Senado, têm essa mesma energia, essa mesma devoção à educação que o senhor tem? Não, deixa eu responder essa rapidinha. Um desses dias, uma jornalista perguntou: o senhor se sente muito orgulhoso de ser visto como o senador da educação? Eu disse: eu sinto morto de vergonha, porque eu estou aqui há 13 anos e não consegui mais nenhum ao meu lado. É uma incompetência minha, é uma prioridade errada. Em vez de eu estar aqui com vocês, talvez eu devesse estar conquistando algum senador ou alguma senadora para isso. Todos são favoráveis à educação, mas nenhum se envolve para valer. É um problema sério, mas não é só senador nem deputado, isso é uma questão de quase todos nós. No máximo, a gente se envolve com a educação do filho, né? No máximo, nem isso. Eu tentei colocar nas condicionantes para a Bolsa Família, ir uma vez por ano na escola dos filhos, para receber a Bolsa Família. O governo não deixou. Eu agora consegui voltar, vou tentar. Porque disseram, a ministra que cuida da Bolsa Família disse que isso ia sacrificar os pobres. E eu botei uma outra lei que obriga todo mundo aqui, vocês também, tratar igual. Ir na escola como ir votar. Quem não vai votar não paga uma multa? R$7 só. Quem não for na escola do filho, paga uma multa também. Educação não é só escola. Eu só falei de escola. A educação é escola, mídia, família. E ainda mais, gostemos ou não, religião, aqui por dentro. A igreja, no fim de semana. Então, é um conjunto de coisas. E os amigos. Os pais tendem a não dar atenção. A média vem da escola e do professor, mas as coisas mais fundamentais, tanto boas como ruins, vêm dos amigos. É um amigo que forma um jovem leitor, e é um amigo que põe um jovem na droga. Dificilmente um professor põe um jovem na droga, e raramente um professor é capaz de fazer de um jovem um grande leitor. É uma namorada, é um namorado que faz isso. A gente tem que prestar atenção aos amigos dos filhos. Bem, nós temos, o senador já precisa, eu vou, se me permite, lhe fazer uma rápida provocação, porque é uma coisa que poderia ser um projeto, na verdade. Nós temos aqui no Brasil, no momento, um estado de muita dificuldade financeira. E nós temos um princípio muito interessante, chamado princípio da subsidiariedade, que vê o governo como subsidiário às ações, principalmente na educação. Então, eu tenho os pais, eu tenho a família mais extensa, eu tenho a comunidade. Seria possível a gente pensar num projeto em que os estudantes de nível superior, de terceiro grau, principalmente aqueles que se beneficiam das universidades públicas, tivessem, ao estilo que havia no projeto Rondon, uma utilização do seu tempo para ir às escolas e para dar o que eles aprendem para o nível médio? É assim, mas a própria UNE que você falou vai ficar contra. Eu tenho um projeto que obriga... Aliás, não foi ideia minha. Foi ideia desse grande cientista brasileiro cosmólogo que mora no exterior. Tem livros conhecidos, hein? Marcelo Gleiser, ou Gleiser. Eu assisti uma palestra dele e ele disse que nos Estados Unidos é comum os mestres irem nas escolas de ensino médio falar. E ele lembrou que no Brasil é provável que a quase totalidade das crianças nunca tenham estado perto de um cientista. Não. Aí eu botei um projeto de que todo bolsista, quando voltar de onde ele esteve, ele tem que fazer algumas aulas contra a UNE, o governo. Está indo muito devagar. E eu até chamo Lei Gleiser, porque era uma homenagem a ele. E essa lei Gleiser não sai. Porque o governo, eu não estou falando do atual, nunca tive contato sobre isso, é muito populismo. E tudo que obriga-se como dever fica contra.
E a pessoa que vai fazer a bolsa e volta e faz isso, já não fica em dívida com o governo. E os últimos governos realmente tentaram vincular quem recebe serviços a uma dívida com o governo. A própria Ciências Sem Fronteiras, que é um belo programa, terminou virando um programa em que as pessoas vão endividadas com o governo, não em dinheiro, porque foi um benefício. Não é benefício. Quem vai fazer uma bolsa exterior não deve voltar em dívida com ninguém, a não ser com o país para trabalhar. E como foram já na graduação, como foram sem falar nem o idioma do país, em muitos casos, de fato terminou virando um benefício privado. E o governo não quis quebrar esse sentimento de benefício privatizado para poder ter uma gratidão em relação ao governo. A gente tem que quebrar esse negócio de gratidão. Você faz porque é certo para o país, senão é melhor não fazer. Mas eu sou francamente favorável a usar o máximo de estudantes, está na sua linha, de professor. Inclusive, também aproveitar engenheiros aposentados para dar aula, entendeu? De matemática, por exemplo, tem que aproveitar. Aí vem na linha das leis. As leis impedem isso. As leis impedem que um engenheiro se aposente, chegue na escola do filho e diga: ontem eu me aposentei, eu quero colaborar para a formação da matemática aqui. Os professores vão ficar contra. Vão dizer que o governo está fazendo isso para não gastar dinheiro. Vão dizer, nem tirar o lugar dele, não tira, mas vão dizer que é uma maneira de driblar o papel do Estado. A gente tem que sair dessa ideia de que o Estado faz como se fosse um serviço para a pessoa que recebe, e também começar a botar na ideia que, sendo um serviço público, tem que ser aceito, independente de ser ou não estatal. Não precisa ser funcionário público para prestar um bom serviço público. Bem, eu quero agradecer, mas quero fazer uma proposta, porque eu vou sair aqui com a sensação de que não terminei. Eu gostaria de ver se a Fundação aceitaria a gente tirar um dia, e eu ficaria aqui o dia inteiro, talvez dividindo em grupos, para discutir como viabilizar isso. Está aceito, senador. Eu gostaria. Seria uma maneira de eu explorar o que vocês sabem, a experiência, e transformar o que eu acho que está até bem estudado, sinceramente, eu já fiz livro, já fiz artigo, mas ainda é uma ideia, transformar em coisas bem concretas. Sim. Que possam levar em conta essa lei e outras leis que impedem. E onde é que a gente muda para poder fazer isso virar realidade? Eu estou à disposição de vocês, desde que a gente se programe antes. Não acontece o que aconteceu hoje. Não era para ter nada hoje no Senado, mas não se conseguiu aprovar na quarta-feira ou na terça, e aí jogaram para hoje, e quase que eu não ia poder vir. Mas, felizmente, estive aqui, apressado, mas tive o privilégio de ouvir vocês, e eu agradeço muito. Senador, o desafio já está aceito, em nome da Fundação, e eu lhe agradeço uma vez mais. Eu pedi a meu filho e a minha esposa que estivessem aqui conosco para assistir essa palestra, mas acho que ele não assistiu direito. Mas ele tem o cabelo igualzinho da foto que você me mostrou. Exatamente, já tinha mostrado a foto. E nós não queremos ser responsáveis que o seu projeto, que o seu relator lá do projeto de creche, que ele não seja aprovado devido à sua presença. Então vamos indo, que está na hora. Muito obrigado a todos.